Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Para se aprimorar, é preciso, antes de mais nada, se conhecer. E é isso que o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo por meio do relatório Justiça em Números. Além de medir a atuação de magistrados e servidores, os dados revelam informações detalhadas da estrutura do Poder Judiciário. E para falar sobre os principais indicadores do Justiça em Números deste ano, eu converso com a cientista política Maria Tereza Sadek, um dos principais nomes da área de pesquisas judiciais. Há mais de 25 anos, Maria Tereza estuda o sistema de justiça brasileiro e há 2 anos comanda o Departamento de Pesquisas do CNJ. Maria Tereza, seja bem-vinda. Obrigada pela presença nesse programa mais uma vez, né? É um enorme prazer estar com você. Bom, então, para a gente começar, eu gostaria de saber se nesses últimos 5 anos o judiciário melhorou, piorou, se manteve. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que depende do ângulo. Se nós olharmos do ponto de vista do conhecimento da população, eu acho que o judiciário ampliou o seu conhecimento. Hoje, dificilmente você conversa com algum cidadão que não saiba quem é presidente do Supremo, quais são os principais juízes, o que eles falam, e tem esse conhecimento que é uma coisa que é uma novidade no país, né? Eu diria que isso vem acontecendo desde a época do mensalão. Agora, do ponto de vista da efetividade da justiça, da garantia dos direitos, eu acho que isso ainda estamos muito atrasados. A deficiência ainda é muito grande. A questão do acesso à justiça, né, principalmente. O acesso à justiça e também a prestação jurisdicional. Quer dizer, o cidadão ingressa no judiciário, mas as decisões ainda são muito lentas, ainda tarda muito para se fazer justiça. E quais que foram as principais conclusões do relatório divulgado recentemente, agora em setembro, né, e que diz respeito aí aos dados de 2016? Olha, eu acho que tem várias novidades. Em primeiro lugar, eu queria salientar que o judiciário brasileiro, no conjunto de nações democráticas ocidentais, é um judiciário que é muito relevante do ponto de vista da transparência. Nós temos dados com longevidade já bastante grande. Nós estamos na 13ª edição do Justiça em Números. Se você pegar os judiciários da América Latina, apenas no Chile e no Uruguai nós temos dados com tamanho detalhamento. E assim mesmo, alguns dados não aparecem nesses relatórios desses países vizinhos. Por exemplo, dados sobre orçamento não estão lá. Você teria que procurar em outro lugar. Enquanto no Brasil, se você olhar a sequência das publicações Justiça em Números, eu acho que houve um aprimoramento e, mais do que isso, um detalhamento no decorrer dos anos. Neste último ano, além de se fazer Justiça em Números, que se refere a todos os tribunais, com exceção do Supremo, esse ano nós também fizemos uma publicação sobre o Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso. E eu ia lhe perguntar, isso é uma demonstração de transparência, né? De maior transparência. Quer dizer, agora, se nós não tínhamos dados muito precisos sobre o Supremo, agora nós temos. Chama-se Supremo em Ação. E mais do que isso, esses dados, se uma pessoa entra no site, eles são atualizados com muita frequência. Então, e, além disso, tem um aplicativo que eu gostaria muito de chamar a atenção, que se chama Justiça Aqui. O cidadão informa onde ele está e este aplicativo indica para ele qual é a vara mais próxima à situação geográfica dele e em relação à demanda que ele está fazendo, se é a Justiça do Trabalho, se é a Justiça Civil, se é o Juizado Especial. Muito interessante. Então fica a dica, né, para quem está nos ouvindo acessar e baixar esse aplicativo. Bom, e tem alguma coisa que chama a atenção desse relatório do Supremo? Um dado interessante? Eu acho que tem o dado que foi muito acentuado pela imprensa, no entanto foi acentuado de uma maneira muito isolada, que o judiciário brasileiro era um judiciário caro, porque ele participa com um percentual relativamente alto do orçamento e muitas publicações fazem uma comparação com outros judiciários do mundo. Eu acho que esse dado não deve ser analisado de forma isolada. Ele tem que ser analisado em relação a algumas outras variáveis. Por exemplo, número de juízes, número de varas, número de serventias judiciais e, sobretudo, em relação ao número de processos.
Porque se nós analisarmos cada um dessas variáveis isoladamente, nós estamos fazendo uma análise que é muito viesada. Então, de fato, eu diria para você, o judiciário brasileiro participa de um percentual muito alto do orçamento em relação ao produto interno bruto. No entanto, o judiciário brasileiro é um judiciário que tem um número extraordinário de processos. Então, essas variáveis têm que ser analisadas conjuntamente. Exatamente, a gente vê na mídia, com frequência após a divulgação do relatório Justiça em Números, diversas manchetes com a seguinte colocação, né, de que o judiciário continua sendo caro e ineficiente, né? É por isso que eu repito, eu concordo que é um judiciário que responde por um orçamento muito alto. No entanto, qual é o orçamento do judiciário em relação ao número de processos? Qual é o orçamento do judiciário em relação ao número de juízes? Nós temos hoje 17 mil juízes no Brasil. É uma quantidade que, se você analisar em relação ao tamanho da população, está na média mundial. Quer dizer, não é nem mais alto nem mais baixo, está na média mundial. Agora, eu tenho que analisar em relação ao número de processos. É por isso que eu me insisto, nós temos que olhar a produtividade desses juízes. Cada juiz analisa um número muito alto de processos por ano. Então, essa variável tem que ser analisada em conjunto com outras. Justamente, só gostaria de trazer um dado aqui do relatório Justiça em Números, que diz que o gasto, né, com todo o judiciário foi de quase 85 bilhões de reais, né? E um ponto positivo é que 39 bilhões voltaram, né? Ou seja, foram devolvidos para os cofres públicos, né? No entanto, tem um dado aí em relação aos gastos que chama a atenção do ponto de vista negativo, que é o custo mensal dos magistrados. Segundo o relatório, foi de quase 48 mil. Mas isso não significa que os magistrados receberam isso. Esse dado inclui férias, afastamento, pagamentos de quando o magistrado se desloca. Esse dado diz respeito a várias questões e não apenas a salários. Uma questão é dizer, o salário dos juízes é muito alto e aí você vai comparar com o quê? E aí nós podemos dizer, mas este dado é um dado que foi analisado de novo, sem levar em consideração o que é que ele inclui. Então, ele inclui inúmeros gastos que estão, todos eles, sistematizados neste valor. Sim, é que tem a questão do teto constitucional, que é o teto dos salários, né, da remuneração dos ministros do Supremo, que é em torno de 33 mil reais. Então, fazendo essa comparação, né, os juízes acabam ganhando mais, ganhando acima do teto, que em tese é inconstitucional. Né? Mas aí eu devo lhe dizer o seguinte, existe aquela questão que se convencionou chamar de penduricários, não é? Então, o juiz tem um salário mensal e, fora isso, ele vai recebendo outras vantagens, tais como salário habitação, salário para a escola dos filhos, salário transporte, salário vestimento e não sei o quê. A ministra tomou uma decisão no mês passado que dizia respeito exatamente a isso. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, que todos os tribunais têm que publicar mensalmente qual é o valor recebido por cada um dos juízes que pertencem àquele tribunal. Obviamente não vai entrar em detalhes, tais como se o juiz tem que pagar algum tipo de... porque ele deve por algum banco, ou se ele está pagando um valor qualquer porque tem valor de filho de mulher que ele abandonou. Isso não vai constar da relação, mas vai constar qual é o salário que ele vem recebendo, inclusive quais são esses penduricários. Mais um ponto para a transparência, né? Exatamente. Bom, tem que chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta para seguir nossa conversa com a cientista política Maria Tereza Sadek. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje com a cientista política Maria Tereza Sadek. Maria Tereza, o relatório Justiça em Números já existe aí há 13 anos, né? A senhora comentou antes. Então, gostaria de saber se tem algum dado ou algum indicador que precisa ser aprimorado ou aperfeiçoado, ou mesmo alterado
Tem vários aperfeiçoamentos que podem ser feitos. Um, por exemplo, diz respeito à produtividade. Eu acho que quando a gente faz uma média de produtividade, nós estamos produzindo uma informação que acaba por desconhecer certas singularidades e particularidades. Não dá no mesmo um juiz tomar uma decisão em relação a uma questão, por exemplo, de família, que é uma decisão que demora, que o juiz não pode ter pressa, sobretudo se tratar, por exemplo, de uma vara de infância e juventude. Nós não poderemos comparar esse tipo de dedicação do juiz com uma vara em que ele pode decidir em bloco várias questões. Com certeza. Então, eu acho que isso nós temos que melhorar mesmo e que fazer uma distinção respeitando especialidades. Porque nos últimos meses eu tenho visitado muitas varas de infância e juventude. E eu percebo que quanto maior é a dedicação do juiz, melhor é a decisão dele. Então, ele não pode tomar uma decisão em 1 minuto, ou em 5 minutos, ou em 2 horas. Muitas vezes ele fica dedicado àquela causa uma manhã inteira, ou uma tarde inteira. Não me parece razoável que eu compare este dado com um dado de um juiz que pode fazer uma decisão em massa, em bloco. Então, acho que esse tipo de seleção, esse tipo de discriminação, nós temos a obrigação de fazer. Exatamente, analisar cada caso e a sua singularidade, né? Pelo menos separando por especialidade. Bom, eu gostaria de saber, Maria Tereza, quais os pontos fortes e os pontos limitadores, digamos assim, no judiciário, né? Onde é que está a principal falha para você? Eu acho que o principal ponto forte é essa questão de busca de transparência. A falha está na lentidão. Nós podemos dizer que desde 2004, quando nós temos dados muito consistentes, até hoje, nós ainda temos um percentual de processos não julgados que permanece muito alto. Quer dizer, você vai me contrapor a informação, bom, mas são muitos os processos. Eu acho que tem aí uma outra falha no judiciário, quer dizer, nós temos poucos filtros para ingresso de processos no judiciário. Então, como nós temos poucos filtros, nós temos quase que um incentivo ao ingresso de processos no interior do judiciário. E a Constituição de 1988 acabou facilitando muito isso, porque todas as questões estão judicializadas. Então, nós não temos, como não temos filtros, nós temos muitos processos, nós temos ainda um gerenciamento que não é muito adequado, então o volume de processos julgados ainda permanece muito baixo em comparação com o total de processos que estão no interior do Poder Judiciário. A gente sabe que tem pequenas discussões, principalmente na área civil, né, que poderiam ser conversadas ou resolvidas entre as partes, acabam sendo levadas para o judiciário, né, coisas que num diálogo resolveria, né? Olha, se você olhar quem são os principais litigantes no interior do Poder Judiciário, o poder público ganha assim de longe. Disparado. Então, por que essas questões que são de natureza administrativa não poderiam ser resolvidas pelo próprio poder público, sem que isso se transforme num processo judicial? Isso é uma questão. Outra questão que me parece relevante, com o novo Código CPC, com o novo Código de Processo Civil, o que você tem? Um estímulo muito forte à conciliação pré-processual. Esses indicadores ainda são muito baixos. No total do país, a conciliação chega a 12%. É muito pouco quando você compara com outros países. Desse ponto de vista, a Justiça do Trabalho se distingue. É o ramo do judiciário que tem o maior índice de conciliação. Exatamente. Até tem um dado aqui em relação à Justiça do Trabalho, né? Quanto à conciliação, o número de acordos é de 26% do total de ações concluídas, isso na fase de conhecimento, né? Que é aquela fase inicial ali do processo. E depois sobe para 40% quase na fase de execução, né? Que é onde o credor vai conseguir lá cobrar os seus valores. É um índice bastante alto realmente se comparado a outros ramos. Mas nós também temos que levar em consideração, apesar desse desempenho muito superior da Justiça do Trabalho, que desde que ela foi criada, ela foi concebida para fazer acordo. É a sua vocação, né? A vocação dela é o acordo. Quer dizer, desde os anos 30 do século passado, é uma justiça que encontra no acordo a sua identidade.
Nos outros órgãos do judiciário, isso é mais recente. Começando agora, né? É agora. Eu diria que isso também não deveria ser maior nos juizados especiais, que eles foram concebidos para não ter tanto formalismo, etc. tal, e para se basear em acordos, em conciliação, na busca da pacificação das partes. Mas ainda assim, eu diria que esse indicador reflete uma situação em que a conciliação, o acordo não fazem parte da cultura, nem da população, nem da maior parte dos juízes. Por isso está se investindo cada vez mais, né, em campanhas, o próprio novo Código Civil é uma prova disso, tem a lei da mediação, para que a gente crie, né, um incentivo maior, as meios alternativos aí de solução dos conflitos, né. Bom, Maria Tereza, a lentidão aí no judiciário, né, como a gente já conversou, é um ponto que recebe muitas críticas, principalmente por parte da sociedade. Então, gostaria de saber se foi possível perceber algum avanço nesse sentido no Justiça em números, né? Houve uma diminuição no tempo que o cidadão espera por uma decisão? Infelizmente, não. Agora, eu acho que se busca aprimorar o diagnóstico para saber como é que se pode ter políticas públicas que aumentem a possibilidade das decisões serem tomadas num espaço de tempo mais curto e mais razoável. Eu acho que tem a política de metas. Por exemplo, todas as vezes que se estabelece algumas metas e de acordo com todos os tribunais, quer dizer, a presidência do CNJ faz isso de acordo com todos os tribunais, se estabelece uma política para que essas questões venham a ser resolvidas. Mas nós devemos ter clareza que até este momento nós ainda temos uma lentidão exagerada no Poder Judiciário. A gente já tem até há um certo tempo já a questão das metas, né, onde o judiciário, boa parte dos tribunais conseguem julgar mais casos, né, do que os que estavam pendentes, e mesmo assim essa questão da lentidão, da morosidade permanece. Exatamente. E continua, né. Bom, a gente tem que chamar mais um intervalo. A gente já volta para seguir nossa conversa com a cientista política Maria Tereza Sadek. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que entrevista a cientista política Maria Tereza Sadek. Maria Tereza, conversávamos no bloco anterior sobre a questão dos filtros, né? Que a justiça não tem filtros, né? O que seriam exatamente esses filtros? Como ela não tem muitos filtros, tudo ingressa no Poder Judiciário. Um dos mais importantes filtros é que questões administrativas fossem resolvidas administrativamente. Outra questão, por exemplo, são as demandas relativas à saúde. O ingresso de questões relativas a medicamento, a internação, vem crescendo de forma avassaladora. A tal da judicialização da saúde, né? Por quê? Porque nós não temos, na verdade, um filtro aí. Qual seria este filtro? É que só ingressassem no judiciário questões de fato relevantes. E todos aqueles medicamentos que já foram aprovados pelas autoridades responsáveis ou por acordos que, aliás, vêm sendo feitos em vários tribunais, que é uma lista ali de medicamentos e aqueles são dados sem a necessidade de ingresso. Então, quando eu me refiro a filtro, é a ideia de que nem tudo precisa ser judicializado. Só deve ser judicializado aquilo que não é passível de solução fora do judiciário. Então, a rigor, o que eu estou valorizando são as soluções extrajudiciais, que é pré-processuais, que é assim mesmo se chegar ao judiciário. Se resolva, né, antes de ingressar aí nessa massa de processos em tramitação, né, que segundo o relatório são 80 milhões de processos pendentes, né? Exatamente. Bom, durante a apresentação do relatório Justiça em Números, contou com a palestra de alguns jornalistas, né, para fazer essa interação aí com a sociedade. E entre eles estava o Frederico Vasconcelos, do estado de São Paulo, e na ocasião ele fez um seguinte questionamento. Ele diz o seguinte: como explicar o fato do judiciário registrar índice de produtividade elevado, né, e apenas 1/3 da população apontar justiça entre as instituições em que mais confia? Como melhorar, digamos assim, a imagem do Poder Judiciário, né? Porque as pesquisas que apontam que há uma maior produtividade dos judiciários, que os juízes são um dos mais produtivos, inclusive, né? A gente não consegue melhorar a imagem do Poder Judiciário. Eu acho que
todas as questões relativas à percepção são questões que devem ser tomadas com muito cuidado. Por quê? Porque elas variam muito no tempo, né? Se um dia uma pessoa qualquer, que a população tenha uma percepção muito negativa, por exemplo, sobre um político qualquer, esse político é preso, no dia seguinte, se você fizer uma pesquisa a respeito da percepção que a população tem sobre o judiciário, a percepção sobe. No dia seguinte, se você tiver esse mesmo personagem recebendo um habeas corpus ou indo uma prisão domiciliar, a percepção cai. Então, o que eu estou tentando dizer para você é que questões de percepção variam muito no tempo. Por outro lado, nós temos alguma coisa que é mais estável. Qual é essa coisa, essa questão mais estável? É a ideia da duas questões, morosidade e impunidade. Morosidade é inquestionável, ou seja, o judiciário brasileiro não tem capacidade de responder às demandas que ele recebe. E aí, de novo, nós voltamos ao diagnóstico. Nós temos um diagnóstico hoje que é melhor do que aquele diagnóstico que nós tínhamos no passado. E a questão da impunidade, que nós somos obrigados a reconhecer que a questão vem mudando e mudando significativamente nos últimos tempos. Ou seja, antigamente se dizia que só era punido, só era condenado aquela fatia da população que não tinha condições de ter um excelente advogado. Então eram os famosos PPPs, não é? Sim, que eram os pobres, pretos e as prostitutas. Exatamente. Hoje não é mais isso. Nós temos várias pessoas que representam estratos altos da população que estão sendo condenadas. Então, mesmo a questão da impunidade vem sendo alterada. E eu acho que isso também distingue o Brasil. Quer dizer, se nós olharmos e compararmos o Brasil internacionalmente, eu acho que houve um avanço, um avanço significativo. E esse avanço também data de alguns anos para cá, que desde a época do chamado mensalão, nós temos enfrentado situações em que o judiciário tem respondido a isso. E, inclusive, de portas abertas. Por que eu digo de portas abertas? O judiciário brasileiro, nessas situações, é televisionado, as decisões são televisionadas. Isso é alguma coisa para o bem e para o mal que é típico do Brasil. Você não tem outro judiciário no mundo com decisões tão abertas e que a população saiba como é que cada um dos ministros julgou, como é que cada um deles se posicionou, qual foi o argumento central. Isso também é uma questão que eu diria que às vezes traz consequências até muito negativas, mas que de toda forma mostra para a população uma face do judiciário que até uns anos atrás era muito desconhecida. Era escondida, né? Falava que os ministros, o judiciário, existia uma caixa preta, né? Ficava encastelado, né? Eu acho que com essa possibilidade das sessões serem transmitidas, né, ao vivo e pela TV Justiça, isso mudou bastante. Muito. Bom, eu só queria resgatar um pouquinho a questão da justiça do trabalho. Eu gostaria de saber como que a senhora vê o desempenho da justiça do trabalho em comparação a outros ramos do judiciário. Como você observou no relatório, a Justiça do Trabalho é a justiça em que nós encontramos o maior número de acordos. A Justiça do Trabalho tem um desempenho que tem que ser comparado com os demais ramos da justiça. E a Justiça do Trabalho também tem um alto índice de demandas, e essas demandas vêm crescendo, assim como vem crescendo a morosidade na Justiça do Trabalho. Bom, um conjunto de fatores, né? A gente fica por conta, muito bem, às vezes, da própria crise econômica, né, acaba gerando também um aumento muito grande na demanda das trabalhistas, principalmente, né? O que é que você acabou de fazer e sugerir? Uma coisa que eu acho importantíssima, você contextualizou a questão, quer dizer, nós não estamos olhando os números isoladamente, nós estamos fazendo uma relação desses números com fatores até externos ao Poder Judiciário. Quer dizer, é normal que em épocas de crise, é normal, ou pelo menos se espera que em épocas de crise cresçam as demandas, porque aumentou o desemprego, aumentou a possibilidade dos patrões não respeitarem os direitos trabalhistas. Então, com tudo isso, nós temos um incremento
no número de demanda. Bom, Maria Tereza, para encerrar, eu só gostaria de saber assim, que você mencionasse duas ações que foram realizadas pelo CNJ, né, por conta do relatório Justiça em Números, no sentido de otimizar os gastos do judiciário e também de aumentar aí a celeridade do julgamento dos processos. Bom, otimizar os gastos, nada melhor do que essa decisão da ministra Carmen Lúcia, mostrando como é que os juízes vêm recebendo seus honorários, quais são as questões que estão ali envolvidas e por que é que há esse tipo de decisão. E outros são as metas. Quer dizer, as metas, na verdade, cumprem um papel muito relevante. Por exemplo, quando se tem meta de realizar júris. Então, é o mês do júri, você realiza uma série de júris, um número de júris muito mais alto do que aqueles que seriam realizados normalmente. Outra questão é a paz em casa, que a ministra tem dado muita atenção a isso. Você tem políticas para resolver com maior celeridade questões relacionadas à violência doméstica. Então, são várias políticas que nós devemos alinhavar aqui e mostrar como que isso é de fato uma preocupação. Quer dizer, eu posso dizer com certeza para você que ninguém está contente com a situação atual. O que se busca é aprimorar a situação, mas tem vários interesses em jogo também que têm que ser levados em consideração. Maria Tereza, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Foi um prazer poder conversar com você mais uma vez e até uma próxima. Até uma próxima. Hoje conversamos com a cientista política Maria Tereza Sadek, que comanda o Departamento de Pesquisas do CNJ. Nos vemos no próximo programa. Até lá!